canal criado para fazer chegar um pouco da festa àqueles que aqui não podem vir, o canal de Nossa Senhora da Graça TV. E por isso queremos saudar todos os madriguenses espalhados pelo mundo, aqueles que com certeza consultaram vivem nestes dias e a vontade de estar. E por isso propunha também, neste dia em que nós vamos meditar nos mistérios da alegria, lembrássemos também com alegria todos aqueles que aqui não podem estar nestes dias, todos aqueles que de uma ou outra forma não podem participar nas festas da Senhora da Graça que todos os anos aqui se celebra. Hoje é dia de meditar precisamente essa alegria e de terminarmos a carta que o Papa nos escreveu a propósito do meio ambiente e das questões ecológicas. Por isso também lembramos os nossos bispos que com alegria se encontram em Roma para visitarem o Santo Padre, na visita que lhes é obrigatória, ser feita. Pedimos ao Senhor que todos ali venham renovados pela força do Evangelho, com a força do novo ardor, para anunciar às dioceses de Portugal esta grande alegria que nós sentimos por ver um Papa simples, humilde, à maneira de Jesus Cristo, cuidar e governar a sua Igreja. Vamos por isso meditar. O primeiro mistério, a anunciação do anjo a Nossa Senhora. O grupo coral hoje ajuda-nos a rezar, fará sempre a primeira parte das orações e depois nós repetimos, aliás, nós concluímos a oração como costumamos fazer. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós
A visitação de Maria à sua prima Isabel. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Evangelho para nos meditar a apresentação de Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora. Pai nosso,
sem nos demorarmos muito, neste sexto e último capítulo desta carta, Laudato Si, que o Papa nos escreve, inspirado no Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Papa Francisco diz que é preciso uma nova educação e uma nova espiritualidade para o homem poder lidar com o mundo. E para isso, o Papa aponta como primeiro grande motivo da nossa educação nova a maneira como vivemos a nossa vida. Viver outro estilo de vida. Porque diz-nos a verdade que o consumismo obsessivo é um reflexo deste paradigma tecno-económico que nós vivemos. E ele, citando Romano, Calvino, diz assim: o ser humano aceita os objetos comuns e as formas habituais da vida que lhe são impostos pelos planos nacionais e pelos produtos fabricados em série. E, em geral, age assim com a impressão de que tudo isto seja razoável e justo. Nós não podemos consumir tudo o que nos apresentam à nossa frente. Precisamos de aprender. Aprender que isso não é uma obrigação. Mais uma vez lembrando, nós não somos escravos do dinheiro. O dinheiro é que é nosso escravo. E infelizmente nós vivemos uma situação atual no mundo que, como diz o Papa, gera um sentido de precariedade e insegurança. Que, por sua vez, favorece formas de egoísmo coletivo. Nós já não vivemos só para ser, vivemos sobretudo para ter. Os nossos objetivos passam quase sempre por alcançar alguma coisa material. Trabalhamos para podermos ter pão para cada dia. Fazemos horas e horas extraordinárias para podermos sustentar o nosso emprego. Horas e horas extraordinárias para podermos comprar o melhor carro. Poupamos, às vezes, num passeio com a família, porque gastamos no melhor dos telemóveis. E não sabemos gerir a vida. Gastamos a vida sem darmos conta. E este mundo da economia, o Papa diz, tem que ser o primeiro motivo da nossa nova educação. Depois, o segundo grande motivo é, diz o Papa, educar para uma aliança entre a humanidade e o ambiente. As pedras da calçada são importantes quando eu as piso, mas eu não as posso gastar todas para que outros possam fazer o mesmo caminho que eu fiz. Enquanto o mundo, a Igreja, os cristãos não conseguem perceber que é preciso haver um desenvolvimento sustentável, por não queremos gastar tudo, só porque nós estamos aqui, gastamos tudo o que nos apetece, sob a desculpa de que, ao fim do mês, pagamos. E quando não houver esta educação, de que nós precisamos do ambiente, de que a natureza é o nosso bem mais precioso, então continuaremos a deitar papéis fora, a usar dióxido de carbono, a fazer soltar fundos pelo céu, que um dia não deixarão mais ninguém respirar. Por isso o Papa lembra, são vários os âmbitos educativos, a escola, a família, os meios de comunicação, a catequese e os outros que podem preparar cada geração para o respeito para a natureza. E depois o Papa fala desta verdadeira compreensão ecológica que nós precisamos de sentir. A grande riqueza da espiritualidade cristã, proveniente de 20 séculos de experiências pessoais e comunitárias, constitui uma magnífica contribuição para o esforço de renovar a humanidade. Diz ele, desejo propor aos cristãos algumas linhas de espiritualidade ecológica que nascem das convicções da nossa fé, pois
consequências do nosso modo de pensar, sentir e viver. Não se trata de propor ideias, mas de falar de motivações que levam a que nós alimentemos o nosso espírito com este bem-estar, de vivermos em comunhão com a natureza. Quando dizemos vamos fazer um dia de retiro, podemos também dizer vamos fazer um dia de deserto, sem que o deserto seja aridez e calor, mas seja sim um lugar de silêncio. E aqui, na nossa comunidade de Manteigas, temos tantos desertos que podemos aproveitar. Ao longo destes 9 dias em que rezarmos a Nossa Senhora, vamos fazendo a pequeninos desertos. A capela da Senhora de Fátima que onde visitámos, ou a Barraca que está lá ao fundo, as Caldas que está lá ao fundo, ou a capela de São Sebastião, lugares que nos convidam a vivermos a conversão ecológica ao pé da natureza, sentir a presença do Criador, sentir a presença daquele que tudo fez e para o qual contribuiu também as mãos dos homens pela obra edificada. É preciso este caráter de conversão, olhar e aproveitar cada espaço, cada momento da natureza, para nos sentirmos mais próximos de Deus, como fez São Francisco. Louvado sejais, Senhor, pelo irmão do sol. Louvado sejais, Senhor, pela irmã lua. Louvado sejais, Senhor, pela irmã água. A tudo e em tudo, São Francisco sentiu a presença de Deus. E sem isso cairmos num panteísmo de pensarmos que o Senhor também está nos cães, e também está nos gatos, e também está nos passarinhos. Tudo é obra de Deus. Mas o Senhor não reside ali. A residência do Senhor está, em primeiro lugar, no sacrário da Eucaristia. Em segundo, no amor com que nós nos amamos. No amor com que nós nos amamos. E por isso o Papa faz-nos perceber que esta conversão, a vivermos o ambiente, a natureza, numa relação perfeita de respeito, de cuidado e amor para com a casa comum, não nos faz ver Deus no tronco da árvore ou na flor que nasceu no meio da calçada, mas é aqui perceber que está o dedo de Deus, a mão de Deus, que criou o céu e a terra para o homem. E por isso mesmo o Papa diz: quem assim consegue ver esta relação de amor com o mundo, com este meio ambiente em que nós nos envolvemos e que tantas as vezes não damos valor, quem consegue ver esta relação de amor sente alegria e paz. A alegria e paz que depois transmite aos outros. Quantos de nós não nos vamos sentar numa pedra, no fim da tarde, sentir a frescura, depois de um dia de calor? Quando nós não nos sentamos no nosso bosque ou no jardim da nossa casa e sentimos a paz que isso nos transmite? Infelizmente, se calhar os homens já nem vivem essa paz. Não têm tempo para se sentar. E por isso, quem não se apodeia do sossego do momento não pode sentir a alegria e a paz. O Santo Padre termina esta nossa encíclica precisamente lembrando que os valores da justiça e da paz, da alegria e de um amor que é civil e que é político, porque se preocupa com as coisas públicas, com todas as coisas. É isso que é política. O Papa fala também de Maria, fala precisamente de Nossa Senhora, chamando-lhe a Rainha de toda a criação. E ao terminar, diz: Maria, a mãe que cuidou de Jesus, agora cuida com um carinho de preocupação materna deste mundo ferido. Assim como chorou o coração despassado da morte de Jesus, assim também agora se compadece do sofrimento dos povos crucificados e das criaturas deste mundo exterminadas pelo poder humano. Ela vive como Jesus, completamente transfigurada,
todas as criaturas cantam a sua beleza. É a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e com a coroa de 12 estrelas na cabeça, elevada ao céu. É mãe e rainha, toda a criação. No seu corpo glorificado, juntamente com Cristo ressuscitado, parte da criação alcançou toda a plenitude da sua beleza. Maria não só conserva no seu coração toda a vida de Jesus, que guardava cuidadosamente, mas agora compreende também o sentido de todas as coisas. Por isso, podemos pedir-lhe que nos ajude a contemplar este mundo com um olhar mais sapiente. É isso que nós hoje queremos pedir à Senhora da Graça, que nos ajude a ser verdadeiros cidadãos no respeito para com o mundo. Ela que já conhece todas as coisas, porque foi elevada à glória do céu, onde a chamamos a rainha ornada de lobo mais fino, que nos dê capacidade de amarmos o mundo como ela amou o seu filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da criação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da criação, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da criação, rogai por nós. Salve a Rainha, Mãe de misericórdia e de esperança, nossa salve. A vós perdamos os pecados que vieram, a vós expiramos, menos choramos neste vale de lágrimas. É a força para nós esses vossos olhos misericordiosos a nós no peito. E depois nestes tempos nos pais de Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó docente Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. À vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Voto de despedida também para aqueles que nos acompanharam pela internet. Amanhã voltaremos ao direto com a conferência às 5 horas da tarde e a abertura da exposição de crucifixos que, desta parte, merece muito a nossa visita. Merece ver as belas peças de arte que muitas pessoas, no silêncio das suas casas, guardaram e guardam em memória da paixão de Jesus Cristo. Ir em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Dizei ao Senhor. Amen.
Já tava instalado no canal. Não é para mim também instalado aqui.
Mas ela ia subir. Io fatti bene. Hop.